O objetivo, são vários, é difícil dizer qual é o objetivo. A FLAD propôs-se pela primeira vez organizar uma atividade no domínio da exibição de cinema. Propuseram-me deram-me carta branca, de certa forma, para fazer uma programação. Nós não somos a FLAD, não é cinemateca, não é um exibidor comercial e, portanto, a ideia foi mostrar algo que fugisse um bocadinho fora destes dois âmbitos e nasceu a programação em particular, nasceu de uma certa frustração em passar-se ao lado, em ter-se passado ao longo destes anos, ao lado de uma fatia muito importante do cinema americano, em particular o cinema independente, que não foi exibido ou não foi exibido convenientemente em Portugal. E, portanto, dar a conhecer ou pôr em relevo muitos desses filmes ou autores que têm passado um bocadinho fora do radar. Esta vaga de cinema independente do pós-milénio, que tem havido várias, não é? Portanto, aquela que, historicamente, há aquela vaga da época do final dos anos 50, princípio dos anos 60, associado a nomes como Cassavetes e por aí fora. Depois surge, no princípio dos anos 80, final dos 70, princípio dos 80, o Festival de Sundance, que congrega uma série de nomes à volta dele, que são lançados. Jarmusch, por exemplo, é um caso mais famoso. Depois há uma nova vaga, digamos, nos anos 90, que estão ligados o Wes Anderson, o Richard Linklater, por exemplo. E depois há esta vaga, digamos, que eu poderia dizer terceira ou quarta, não interessa muito a classificação, dos anos 2000, 2010. E têm como característica um orçamento quase inexistente, de facto, muito baixo orçamento, está ligado a novidades técnicas que não existiam até agora, a qualidade do vídeo digital é bastante boa e a preços bastante acessíveis. Por outro lado, tem que ver com a internet e, portanto, a distribuição também se tornou mais fácil ser feita fora dos circuitos. Portanto, as questões técnicas e de orçamento são uma característica que eu acho que toca a todos. E depois, há uma preocupação muito grande em pôr a câmara voltada para eles próprios. Ou seja, são jovens, não é? Ali na casa dos 20, 30, e pós-universitários, numa determinada meio socioeconómico semelhante, e que se filmam a si próprios, aquilo que eles melhor conhecem. Ou seja, os jovens pós-universitários no início, digamos, da sua vida ativa. Isto é, digamos, a linha de base, pois obviamente há variações. Foi uma evolução ao longo destes 2 anos de preparação. A ideia inicial, a primeira ideia inicial era que fossem desconhecidos em Portugal, que os filmes não tivessem tido nenhuma exibição, nem comercial, nem em festivais, em Portugal. Os filmes, alguns dos autores, sim, já são conhecidos. Isto pôde-se respeitar, como todas as regras, já há sempre depois uma pequena exceção, pôde-se respeitar praticamente em 5% ou seja, todas as longas-metragens, nós temos de facto 22, como tu dizes, 22 filmes, sendo que são 14 longas-metragens. Essas 14 longas-metragens são inéditas em Portugal, sob qualquer ponto de vista, inclusive de plataformas de streaming, não foram exibidos. As curtas-metragens, algumas, de facto, foram, portanto, porque isto também foi uma aquisição posterior. Em determinada altura, juntámos algumas curtas-metragens, por vários acidentes, em particular uma sessão de curtas-metragens dos irmãos Safdie. E dessas, são 7 curtas-metragens escolhidas por eles próprios para a exibição aqui
em Lisboa, em Portugal, porque isto vai ter uma vertente depois nos Açores, que foram, já duas delas, suponho, duas delas foram exibidas já no Índia Lisboa, suponho. Eu espero que sim. A ideia foi, de facto, abranger. Bom, com esse ponto de partida, que obviamente não significa nada em particular em relação aos temas ou às formas de produção, que é o serem desconhecidos em Portugal, houve uma preocupação de mostrar aquilo que se tem feito nestes tais 10, 12, 15 anos que abrange o período que nós estamos a exibir, digamos. São filmes que vão desde o mais antigo é de 2006 e o mais recente de 2020. São filmes que caracterizam, mostram as várias facetas deste cinema independente americano. Várias facetas, como eu digo. Ou seja, há uma série deles que estão associados diretamente, ou seja, são pessoas que colaboram nos filmes uns dos outros, quase formando um movimento. Eles não gostam dessa palavra porque não surge à partida, como outros movimentos, como o recente Dogma, por exemplo, dinamarquês, em que se anuncia como tal. Aqui existe um outro movimento, mas cuja designação surge a posteriori e foi adotada por muitos críticos. É o Mumblecore. O Mumblecore reúne, de facto, vários cineastas de que vamos exibir filmes. É o caso do Joe Swanberg, o caso do Frank Ross, o caso da Lena Dunham, por exemplo. Muitos membros deste movimento já foram exibidos em Portugal, em outros, no Índia Lisboa, por exemplo, o Lefest, por exemplo. É o caso dos mais conhecidos, os irmãos Safdie, por exemplo, Andrew Bujalski, por exemplo, Alex Ross Perry, são todos... E, portanto, são cineastas que frequentemente entram como atores nos filmes dos outros, utilizam o mesmo diretor de fotografia, o som é feito por uma ou duas pessoas que colaboram em vários outros. Portanto, digamos que há uma certa unidade de estilo e depois, obviamente, existem algumas características, em particular de temáticas, digamos. Depois, há uma série de outros que são outras facetas, que não, do ponto de vista temático, se calhar não são exatamente a mesma, não fazem parte do mesmo grupo, contudo, portanto, existe a questão do orçamento, muito baixo, existe a questão de... há temas, portanto, volta a haver as preocupações ligadas a esta juventude jovem adulto, não é? Portanto, não são propriamente os adolescentes, mas, portanto, o jovem adulto de determinados meios dos Estados Unidos. Curiosamente, em termos geográficos, há uma certa unidade. Digamos que a grande maioria dos filmes são de cineastas de Nova Iorque ou cuja ação se situa em Nova Iorque, em várias franjas de Nova Iorque, portanto, vários estratos sociais, várias áreas geográficas da cidade diferentes. Mas não só. Portanto, há uma série de outras zonas geográficas dos Estados Unidos que são cobertas nesta nossa seleção. Lembro-me, por exemplo, da Flórida, por exemplo, lembro-me de New Orleans, da Califórnia, inclusive, do South Dakota, por exemplo. Vamos ter uma espécie de western que vai encerrar o nosso ciclo e que é passado, de facto, numa reserva índia de Pine Ridge, no South Dakota. Essa é uma pergunta difícil. Bom, minha intenção não é coisa nenhuma. Eu julgo que a posição de outsider é uma posição simultaneamente confortável e desconfortável. Por razões óbvias. É confortável porque há uma grande margem de liberdade. É desconfortável porque há uma grande dificuldade de meios. E, portanto, há aqui um jogo, um equilíbrio
que julgo que eles têm de fazer para manterem uma e outra das coisas. Muitos deles passaram, de facto, para o inside, não é? Portanto, passaram para o mainstream, seja através de maiores meios de produção, simplesmente. Bom, temos um caso claro, que é o caso da Chloé Zhao. Chloé Zhao, que vai encerrar a nossa mostra, está previsto encerrar a nossa mostra desde há 2 anos. Entretanto, o filme seguinte a este que nós vamos mostrar, que é o The Rider, o filme seguinte ganhou o Leão de Ouro em Veneza e ganhou o Oscar. Portanto, digamos que, se bem que seja um filme atípico para participar, para ter tido este tipo de prémios, é natural que, obviamente, isto se reflita. E a prova é que o filme seguinte a esse, ao Nomadland, que ela fez, está em exibição e é o Eternals, e é, portanto, um filme da Marvel, ou seja, cujos meios de produção já são de outra ordem completamente. Se é anseio de todos eles passarem para o inside do sistema de produção, não faço ideia. Julgo que não. E, por outro lado, eu seria tentado a dizer que preferia que não. Isso é uma questão que tem que ver com a distribuição, tem que ver com a distribuição, com a educação do espectador. Eu não tenho soluções, se tivesse, era muito fácil. Não tenho soluções, mas é verdade que temos assistido a uma degradação, uma diminuição do leque de escolha, não é? Portanto, os filmes passaram, em determinada altura, já não data de há 2 anos, é uma coisa que já tem 20 ou mais, não é? Que é a estreia dos filmes em todas as salas, não é? Portanto, cada filme é estreado com 20 cópias na cidade. E isso tira lugar a muitos outros. Portanto, se nós não damos a ver os outros filmes, não há procura para eles. Isto é um círculo vicioso. Evidentemente que não há procura. Portanto, não se pode dizer que o público quer os blockbusters. Se nós não lhes damos a possibilidade de ver outras coisas, o público vai continuar a querer os blockbusters, evidentemente. Um desejo para o cinema independente que continue com a vitalidade, é este cinema americano em particular, porque depois há muitos, que continue com a vitalidade e que tem mostrado, que mostrou no início, que mostrou ao longo destes anos e que o possamos continuar a mostrar. Nomeadamente no âmbito da FLAT, que há intenção de prosseguir. Carlos, muito obrigado. De nada, foi um prazer.